Bom, falar um pouquinho sobre estilos gerais de fonte e texto é algo bem cru, bem rápido, sabe? Mas é bacana a gente entender um pouquinho. É, definir um tamanho padrão para os títulos é bacana, a gente está trabalhando com isso. É, porque os leitores de tela eles também leem os padrões dos meus elementos, tipo, e leem a força deles. Lembrando que o H1 é o título mais forte e o H6 é o título mais fraco. Então, tipo, é bacana a gente respeitar essa hierarquia. A gente, através do CSS, consegue estilizar qualquer texto de qualquer forma. A gente pode criar um P, que é um título. O leitor de tela não vai entender que aquilo é um título. A gente pode colocar um H2 grandão e um H1 pequenininho. O leitor de tela vai achar que o H1 pequenininho é o mais forte. Então, cuidado, muita atenção com isso, porque isso impacta não só no leitor de tela, impacta na indexação do seu sistema, da sua plataforma. Então, se eu tenho lá um H1 pequenininho com H2 grandão, ele vai mostrar o que tem no H1 na pesquisa do Google. Então, se eu estou pesquisando o título que está lá, não vai aparecer, entendeu? Então, tipo, tem que tomar cuidado com isso. É muito bacana vocês terem, às vezes, no seu navegador aquelas extensões que desabilitam o CSS. Por quê? Se eu desabilitar o CSS, eu vou ver o tamanho lá do meu H1, o tamanho do meu H3 padrão. Eu vou ver o que está em destaque. Eu vou ver o que está em negrito pela tag strong. Então eu vou ver o que está forte ali, o que o meu indexador ali vai ler, sabe? Então é bacana vocês darem uma olhada nisso e se atentarem nisso, porque mesmo que a gente desenvolva mais sistemas, a gente também está desenvolvendo plataformas de treinamento, a gente está desenvolvendo sistemas de vendas. Então, tipo, se a gente não se atentar a isso, pra gente não vai fazer muito impacto, mas pro cliente vai. E se vai fazer impacto pro cliente, ele vai achar estranho, uma hora ou outra vai cair na gente, e no final a gente vai perder um cliente, e não perde só cliente, meio que perde confiança e a gente não consegue outros projetos. Então, tipo, e isso depois impacta também na nossa carreira interna na empresa e no geral em si. Então, tipo, você vê que uma coisa às vezes pequena, uma coisa boba, mas que pode causar um impacto imenso, sabe? Um título que for mal indexado pode causar a perda de milhões de reais porque você não está sendo achado no Google, você não está vendendo, beleza? É, cabeçalhos devem ter uma hierarquia bem definida, né? Com diferentes níveis, como eu falei, começando do H1, que é o mais forte, que normalmente você vai usar ele para um título forte, e por padrão de layout, muitas vezes você vai colocar ele com um tamanho maior também. SEO aí, para se ter uma ideia aproximada de hierarquia da página, aí é o que eu falei, tipo, desabilita o CSS, dá uma olhada lá e tal. Bom, links. Bom, primeiro ponto é enfatizar aquilo que eu já falei. Se você tem um menu de navegação ou um botão de navegação, às vezes eu tenho um botão entrar. Esse botão vai para onde? Para a tela de login. Esse botão eu estou usando o quê? Um botão. Não é convencional. Tipo, é uma coisa meio chata de se explicar e de se entender. Mas nem sempre um botão que eu tô vendo na tela tem que ser a tag botão. É meio que é meio que confuso, mas por quê? Tipo, o botão elemento HTML button, ele é muito mais usado em questão de formulários, submissões, tratativas e tudo mais. Mas se eu tenho alguma coisa que é só uma navegação, mesmo que ele tenha o estilo de um botão, se utiliza a tag link, a tag A, no caso, a tag de link, a tag A. Por quê?
porque eu não tô fazendo ação nenhuma que não seja navegar. Então, tipo, meu robô vai ver que aquilo ali é só para eu navegar. Tipo, menu e submenu, muitas vezes a gente usa lista, usa bonitinho e tá com os P lá dentro. Então, tipo, atento a isso também. A gente com JavaScript, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue fazer tudo. Eu posso botar a ação de navegação num P, num span que seja. Mas não é convencional. Porque, como eu falei, tem dois impactos. Um impacto para o usuário, que é a parte de leitor de tela, e um impacto para o sistema como um todo, que é a parte de indexação de pesquisa. Então, tipo, tem várias coisinhas assim impactam nisso e também impactam em performance. Porque, pensa comigo, se eu estou navegando com um botão normal, quando eu clico no botão, eu disparo um evento no meu JavaScript que pega meu router e muda. Então eu estou navegando via JavaScript. Agora, se eu tenho um elemento A automaticamente com href ou até os próprios routers e os frameworks, eles criam uma tag A lá para você. Se eu estou usando a navegação ali via tag A, ela é muito mais performática. Então, tipo, eu clico e vai, entendeu? Eu não estou chamando meu JavaScript para ele ver o que eu estou recebendo ali e passar para a tela seguinte. Então, tipo, é imperceptível para a gente. Mas em algo escalável é negativo e em algo para leitores de tela também é negativo. Então, se é navegação apenas, navegação, eu uso tag A. Se é para outra coisa, mas também tem navegação, o que eu faço? Eu posso também utilizar tag A, porque depois disso eu vou fazer uma navegação, um redirecionamento. Às vezes, você pode simplesmente usar um truquezinho, que é uma tag A sem href, com um botão dentro dessa tag A. Dá para usar? Dá para usar perfeitamente. Você usa o CSS ali e tal, deixa a tag A resetada em questão de estilo, e o robô vai entender que aquilo ali é uma ação de navegação. É usual? É usual. É errado? Não é. Dá para fazer melhor só com a tag A com ação de clique? Dá. Mas é opcional aí. O importante é faça o layout ficar bacana, performático, e faça o robozinho entender e faça a pesquisa ser bem indexada. Então, tipo, tem esses dois truques. Então, tipo, existem outros truques também, então, mas é bacana entender isso. Existem até o truque do menu fake, né? Que é tipo, eu tô com um menu ali que já tá pronto, o que eu faço? Aí a pessoa vai lá e cria uma lista com links de navegação na mesma posição, só que escondido no meu menu. Aí o robozinho vai lá e passa e consegue entender que ali tem um menu. Então, tipo, mais aquela coisa, se você fizer um negócio bem feito desde o início, você não tem que fazer essas indexações forçadas depois. Estilo padrões para links devem ser claros e diferentes do estilo de texto principal, né? Se eu tenho um link, normalmente eu coloco um destaque nele. Visual é bom para o usuário, no caso. Para o robô não faz diferença. Estilo o robô não lê, mas para o usuário é bacana, principalmente com o estado de hover. Quando eu passo o mouse em cima do link, é convencional virar uma mãozinha, porque é o cursor pointer lá, padrão de navegação. Beleza? Quando estilizamos links como sublinhado, isso aqui é visualmente, né, no caso. Mas o padrão nativo é ficar sublinhado, mas eu posso colocar um fundo colorido e tal. O importante é você dar um destaque quando eu tenho um link e quando eu tenho um texto. Porque para o usuário vai ser melhor, ele vai entender que é um link que está ali, é um botão vai acontecer uma ação, uma navegação, algum tipo de coisa ali na tela. Cores. É importante a gente ter um pouquinho de noção de cores se você está trabalhando com front-end. Lembrando que front-end está muito próximo do design, apesar de ter duas vertentes do front-end, o front-end designer e o front-end engineer, que o engineer está muito mais perto da lógica de back-end e o design está
bem perto da lógica de designer. E tem as pessoas que ficam no misturado dos dois. Eu me encaixo meio que misturado ali, então. Mas é bacana entender, pelo menos o mínimo, de que, tipo, eu não vou botar um verde fluorescente no meu header ali com um rosa embaixo, que vai ficar um negócio meio cagado lá. Enfim. Textos deve dar leitura com alto contraste, ou usam um fundo claro, um texto escuro e vice-versa. Porque se eu tenho um fundo claro e um texto claro, vai ficar difícil de ler. Isso é normal, né? E às vezes quando você usa cores que contrastam uma com a outra, que não contrastam uma com a outra, meio que cores muito similares, dá uma sensação você fica com uma dificuldade de ler, tipo um verde claro com um amarelo claro, tipo, você não consegue ler direito às vezes. Então, tipo, atenção a um contraste. Normalmente você vai usar um tom escuro com um tom claro. Beleza? Eu tô falando isso, mas, tipo, normalmente, pelo menos dentro da HDN, a gente tem designers para fazer isso. Mas se você pegar um sistema que de repente não tem design, ou você tem que criar uma tela do zero ali e tal, não vai ter layout, você vai ter que se virar. Atentos a isso, por favor. E aqui também uma situação importante, não usar tons de vermelho e verde juntos e tal. Tem alguns tons que casados dá ruim. Por que dá ruim? Porque tem pessoas que são daltônicas. Pessoas que são daltônicas têm dificuldades em distinguir certas cores. Então, tipo, quando você usa alguns casamentos de cores específicos, você pode prejudicar para esse tipo de pessoa. Então, se você vai fazer algum layout que não tem um designer, dá uma pesquisadinha ali, algumas cores que não é legal casar, porque pode impactar nesse tipo de pessoa, beleza? Evite iframe. iframe, o tão famoso o elemento que você usa para navegar dentro de uma navegação. O que são iframes, né? Tem gente que não sabe. Os iframes são os elementos capazes de renderizar uma página HTML, um elemento HTML dentro dele mesmo. Ele tem ações e eventos próprios, distintos. É meio que se eu tivesse uma página HTML dentro de outra página HTML. Bom, ele de certa forma também, quando eu tenho um iframe, ele meio que impede alguns eventos da minha página raiz, e isso às vezes nos prejudica bastante. Por exemplo, se eu dou um double click no iframe, minha raiz não vai entender, porque eu tenho uma página dentro de uma página, aí ele captura todos esses eventos ali e tipo, dá ruim. Então, evita usar iframe. iframe é muito usado quando a gente está fazendo tipo, eu vou colocar um vídeo de YouTube no meu site. Eu tenho um iframe. Tô colocando aqui coisa do Vimeo, coisa ali do Podbean, de qualquer outra coisa. Quando eu tô usando elementos externos, tipo, acaba que inevitavelmente você vai usar iframe. Mas vocês entendem que, tipo, tudo que eu clicar dentro do iframe do YouTube, o YouTube vai entender, minha página não. Se eu der 2 cliques no vídeo, o YouTube sabe que eu dei 2 cliques no vídeo, minha página não. Então, tipo, cuidado. Não usa elemento iframe de forma desnecessária, sabe? Então, é isso, basicamente, porque você meio que perde o controle do que está acontecendo ali. Beleza?